Desde o início dos tempos, a humanidade busca compreender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Cada pensamento, cada silêncio, cada dúvida, é parte de um enigma maior. Aqui, você vai mergulhar nas perguntas que moldam nossa própria consciência. Bem-vindo ao segredo da existência. Há momentos em que acreditamos estar dominados pela tristeza, mas, na verdade, o que sentimos é algo muito mais profundo e perturbador. Kierkegaard, o filósofo dinamarquês considerado o pai do existencialismo, chamou essa experiência de angústia, um diagnóstico esquecido pela modernidade, mas que carrega em si a chave para compreender a condição humana. Diferente da tristeza, que se ancora em fatos claros e reconhecíveis, a angústia nasce do vazio da liberdade, do peso esmagador das escolhas e da incerteza que ronda cada decisão que tomamos. Imagine estar diante de um oceano escuro e infinito, onde cada onda representa uma possibilidade de vida. A tristeza é como perder uma embarcação nesse mar. Você sabe o que perdeu e pode nomear a dor. A angústia, porém, é o silêncio aterrador de todas as embarcações possíveis. É olhar para o horizonte e perceber que nenhum caminho está traçado. É a vertigem de poder tudo e, ao mesmo tempo, não ser nada. Kierkegaard nos alerta que esse mal-estar é o preço da liberdade. Enquanto a tristeza aprisiona no passado, a angústia aponta para o futuro, revelando a responsabilidade de existir. É por isso que muitas vezes a confundimos. O que parece um peso emocional pode ser, na verdade, o chamado mais profundo da nossa consciência para despertar. Neste vídeo, você vai descobrir por que a angústia é um diagnóstico esquecido, como ela se esconde atrás da tristeza cotidiana, e por que compreendê-la pode transformar não apenas a sua percepção sobre a vida, mas a própria maneira de existir. A jornada que começa agora não é apenas filosófica, é pessoal, íntima e inevitável. Kierkegaard enxergava a angústia como um dos elementos mais fundamentais da existência humana, um sentimento inevitável que nos acompanha desde o momento em que percebemos nossa própria liberdade. Ao contrário do que muitos acreditam, a angústia não é uma anomalia psicológica nem um sintoma passageiro, mas sim um estado profundo da alma que denuncia a condição de sermos seres livres, seres lançados em um mundo sem garantias, obrigados a escolher e a assumir cada passo da própria vida. O problema é que esse diagnóstico, tão importante em sua filosofia, foi em grande parte esquecido pela modernidade, que prefere dar nomes mais confortáveis às dores da alma, como tristeza, melancolia ou até depressão, desviando a atenção daquilo que de fato está em jogo. Para ele, chamar de tristeza aquilo que na verdade é angústia, significa apagar a dimensão mais radical da experiência de viver. Quando sentimos tristeza, quase sempre conseguimos apontar uma causa. Ela está associada a perdas, decepções, desilusões, lembranças dolorosas. A tristeza tem rosto, tem história, tem motivo. Já a angústia não se deixa capturar dessa forma. Ela surge em momentos aparentemente comuns, em dias nos quais nada de especial aconteceu, na rotina silenciosa em que tudo parece estar em ordem. E mesmo assim, ela invade como um vazio sem explicação, um mal-estar que não se ancora em nenhum objeto específico. Essa ausência de causa concreta é o que torna a angústia tão perturbadora e, ao mesmo tempo, tão difícil de aceitar. Muitas vezes, para escapar dessa estranheza, preferimos chamá-la de tristeza, porque essa palavra soa mais familiar, mais aceitável, menos desconcertante. Mas ao fazer isso, perdemos a oportunidade de compreender a profundidade do que realmente sentimos. Para Kierkegaard, a angústia é o reflexo da liberdade humana. Ele a descreve como uma vertigem, uma sensação semelhante àquela experimentada diante de um abismo. Imagine-se de pé na beira de um penhasco. Você olha para baixo e sente medo de cair. Mas junto a esse medo, surge uma outra sensação, mais estranha e inquietante. A consciência de que você poderia se lançar. É esse impulso paradoxal, essa mistura de repulsa e fascinação, que caracteriza a angústia. Não é apenas o temor da queda, mas o reconhecimento de que a decisão está em suas mãos. O ser humano é, portanto, aquele que, diante da liberdade, descobre não apenas a possibilidade de viver de uma determinada forma, mas também a ameaça de perder-se em escolhas que não podem ser desfeitas. Essa consciência gera uma tensão insuportável, porque diante da liberdade não há manual, não há certezas absolutas, não há garantias.
Esse é o motivo pelo qual Kierkegaard considerava a angústia não como uma falha, mas como uma condição inevitável da vida. É o preço que pagamos pela liberdade. Ser livre não significa simplesmente poder escolher o que desejamos, mas também enfrentar a responsabilidade de cada escolha feita e de cada possibilidade rejeitada. A angústia nasce justamente da percepção de que não podemos nos esconder dessa responsabilidade. Não importa o quanto tentemos nos distrair ou atribuir nossas sensações a causas superficiais, ela retorna sempre, porque está enraizada na própria estrutura da existência. É por isso que o filósofo dizia que a angústia é um diagnóstico esquecido. Preferimos nomeá-la de outras formas, preferimos interpretá-la como tristeza ou ansiedade, porque encarar sua verdadeira natureza nos obriga a confrontar algo muito mais assustador, que é a consciência de sermos inteiramente responsáveis por nossa própria vida. A modernidade, em especial, tornou esse esquecimento ainda mais profundo. Em um mundo que valoriza a rapidez, a eficiência e as respostas imediatas, não há espaço para lidar com sentimentos que não se encaixam em diagnósticos simples. A tristeza, a depressão, o estresse, todos esses termos encontram lugar em discursos médicos, psicológicos ou até no senso comum, porque oferecem uma explicação que parece bastar. Mas a angústia escapa dessas definições. Ela não pode ser curada com um comprimido. Não pode ser completamente aliviada com entretenimento ou distrações. Ela insiste em permanecer porque não é um problema clínico, mas sim uma dimensão existencial. Nesse sentido, esquecê-la significa empobrecer nossa compreensão da vida, reduzir a complexidade da experiência humana a categorias que não dão conta da realidade. No entanto, o que torna a angústia assustadora é também o que a torna valiosa. Kierkegaard acreditava que ela é, paradoxalmente, uma oportunidade. Ao sentir angústia, descobrimos que somos livres. Cada aperto inexplicável no peito, cada sensação de vazio sem causa aparente, cada momento em que o silêncio pesa mais do que deveria, é um lembrete de que nossa vida está diante de nós, esperando uma decisão. A angústia, por mais dolorosa que seja, é a prova de que ainda não nos rendemos a uma existência automática, de que ainda estamos conscientes do poder que temos de moldar nosso destino. Esse é o chamado escondido por trás do desconforto. Viver não é simplesmente seguir adiante no fluxo da rotina, mas escolher, assumir e se responsabilizar por cada passo. Esse primeiro contato com a angústia, portanto, é ao mesmo tempo aterrador e revelador. Ele mostra que não estamos prontos, que não existe um manual que dite como devemos viver, que nossa existência é sempre um campo aberto de possibilidades. E justamente por isso, essa experiência não deve ser silenciada ou reduzida à tristeza. Quando confundimos os dois sentimentos, deixamos de reconhecer a grandeza contida naquilo que sentimos. A tristeza nos prende ao que já aconteceu, mas a angústia nos aponta para o que ainda pode ser. Essa diferença, que pode parecer apenas sutil, transforma completamente a maneira como encaramos a vida. Ao compreender a angústia como parte fundamental da condição humana, abrimos espaço para enxergar o desconforto não como inimigo, mas como sinal de que ainda estamos vivos, ainda somos livres, ainda podemos escolher. É essa consciência que torna o diagnóstico de Kierkegaard tão atual. Esquecê-lo significa viver na superfície. Acreditar que nossas dores têm sempre uma causa externa. Acreditar que somos apenas vítimas das circunstâncias. Mas lembrar-se da angústia significa reconhecer que somos protagonistas, que carregamos em nós tanto a ameaça quanto a promessa do futuro. E embora isso seja assustador, é também o que nos torna humanos. Ao expandir esse primeiro olhar sobre a angústia, o filósofo nos prepara para uma compreensão ainda mais profunda. Pois se já sabemos que ela não é tristeza, se já entendemos que ela é o reflexo da liberdade, o próximo passo é descobrir por que insistimos em confundir uma coisa com a outra. Essa confusão, aparentemente inofensiva, revela muito sobre nossa dificuldade de lidar com a liberdade e com a responsabilidade que ela exige. É esse o caminho que abre a continuação dessa jornada. A confusão entre angústia e tristeza acontece porque, na experiência cotidiana, ambas parecem semelhantes. As duas pesam sobre a alma, paralisam os movimentos, tornam os dias mais lentos e fazem com que a vida pareça envolta por uma sombra persistente. No entanto, o que Kierkegaard aponta com clareza é que, apesar dessa semelhança superficial,
A tristeza e a angústia são experiências radicalmente diferentes, quase opostas em sua essência. A tristeza olha para trás, a angústia olha para frente. A tristeza nos prende a algo que já aconteceu. A angústia nos lança diante do que ainda não existe. Essa distinção é fundamental, mas como vivemos em uma sociedade que prefere nomes fáceis, acabamos muitas vezes reduzindo a angústia ao rótulo de tristeza, acreditando que estamos apenas sofrendo por algo que se foi, quando na verdade estamos diante do vazio que antecede nossas escolhas. A tristeza pode ser explicada e narrada. Diante de uma perda, decepção ou fracasso, sabemos apontar o motivo que a originou. Podemos dizer: estou triste porque perdi alguém. Estou triste porque não alcancei o que desejava. Estou triste porque a vida não saiu como eu esperava. A tristeza tem sempre um objeto definido. É como uma ferida aberta que sabemos de onde veio. A angústia, por outro lado, não se ancora em nada específico. Ela surge em meio ao cotidiano, na hora em que acordamos e sentimos o vazio sem razão, no instante em que caminhamos pela rua, e nos invade uma sensação de ameaça, mesmo sem perigo algum. Essa ausência de causa é justamente o que a torna tão desconfortável, porque não conseguimos combatê-la com explicações ou soluções simples. O ser humano, ao sentir esse aperto sem nome, procura uma saída. E como não encontra uma palavra adequada, busca refúgio naquilo que está mais próximo, chama de tristeza. Esse é o primeiro grande erro. Ao nomear a angústia de tristeza, apagamos sua natureza existencial e passamos a tratá-la como se fosse apenas uma emoção passageira. Procuramos distrações, buscamos compensações, tentamos suprir uma perda que nunca aconteceu. Mas quanto mais tentamos encaixar a angústia no molde da tristeza, mais ela escapa, mais cresce o mal-estar, porque não é a mesma coisa. A tristeza pode ser consolada, a angústia, não. Outro aspecto que alimenta essa confusão é cultural. A sociedade aceita a tristeza como algo humano, compreensível, até poético. Poemas, músicas e filmes celebram a tristeza como parte da vida. Já a angústia é vista como uma presença incômoda, como um problema sem nome que não se encaixa em categorias simples. É mais fácil dizer, estou triste, do que admitir, estou angustiado. A primeira frase encontra acolhimento, a segunda provoca estranhamento. E assim vamos reduzindo uma experiência radical da condição humana a algo mais superficial, apenas porque a linguagem comum não sabe lidar com ela. Kierkegaard insistia que a angústia é um sinal de liberdade. Quando sentimos angústia, é porque estamos diante de possibilidades ainda não escolhidas. É a vertigem de estar diante de 1000 caminhos e não saber qual seguir. A tristeza é olhar para a estrada perdida e chorar pelo que ficou para trás. A angústia é estar diante de estradas demais e sentir o peso de ter que escolher. Essa diferença parece pequena, mas muda tudo. Ao confundir as duas, deixamos de enxergar o chamado profundo que a angústia representa. A exigência de assumir a responsabilidade pela vida. É por isso que, muitas vezes, quem acredita estar apenas triste, procura soluções que não funcionam. A tristeza se ameniza com consolo, companhia, descanso. A angústia não se dissolve assim, porque não pede alívio, pede decisão. É um sintoma de que algo precisa ser transformado, de que uma escolha precisa ser feita, de que a vida está exigindo um posicionamento. Negar isso é prolongar o desconforto, é viver anestesiado, acreditando que a dor vai passar sozinha, quando na verdade ela só se resolve com coragem de encarar a liberdade. Para ilustrar essa diferença, imagine duas pessoas. Uma perdeu um amigo querido e sente tristeza. Ela chora, lamenta, revive memórias e pouco a pouco encontra formas de seguir adiante, porque há uma causa identificável para sua dor. A outra, porém, está em meio a um momento de aparente estabilidade. Tem emprego, saúde, relações afetivas, e mesmo assim, sente um vazio inexplicável, um peso que não sabe nomear. Essa segunda pessoa não está triste, mas angustiada. O que sente não está ligado a algo perdido, mas à percepção de que a vida poderia ser de 1000 formas diferentes e que nenhuma lhe parece suficiente. Essa é a diferença que tantas vezes ignoramos, preferindo reduzir tudo a um termo mais simples. A confusão entre tristeza e angústia também tem raízes psicológicas. A mente humana busca sempre uma narrativa,
uma explicação que traga segurança. A tristeza oferece essa narrativa porque se liga a fatos concretos. A angústia não oferece nada além do abismo de possibilidades. E como o vazio assusta, buscamos preenchê-lo com uma palavra mais confortável. Mas essa escolha linguística não é inocente. Ao chamar de tristeza o que é angústia, nos protegemos temporariamente da vertigem da liberdade, mas também nos afastamos da possibilidade de crescer através dela. Esse mecanismo de fuga é compreensível, mas tem um preço alto. Quem confunde angústia com tristeza tende a buscar remédios inadequados. Tende a esperar que o tempo cure algo que, na verdade, não se cura. A angústia não desaparece porque não é uma falha, mas uma condição. É como um sinal que insiste em nos lembrar. Você é livre, você é responsável, você precisa escolher. Kierkegaard dizia que esse chamado não pode ser ignorado, apenas aceito. Quanto mais resistimos, mais a angústia se intensifica. Quanto mais tentamos disfarçá-la com distrações, mais ela retorna. Essa confusão, portanto, não é apenas uma questão conceitual, mas um problema existencial. Ao acreditar que estamos apenas tristes, negamos a dimensão mais profunda da nossa experiência. Perdemos a chance de reconhecer que a angústia é um sinal de que ainda temos caminhos a explorar, de que nossa vida não está fechada, de que ainda há algo a ser escolhido. É nesse ponto que a filosofia de Kierkegaard se torna prática. Ela nos convida a dar nome correto ao que sentimos, a não reduzir a angústia a algo que ela não é, a enfrentar o desconforto e aceitá-lo como parte inseparável da condição humana. Com isso, abre-se um horizonte novo. Se já compreendemos que a angústia não é tristeza, precisamos agora entender de onde vem esse peso. Qual é a sua fonte real? Kierkegaard responde com clareza. A raiz da angústia é a liberdade. Esse dom que também é fardo, essa possibilidade que nos enche de esperança, mas também de vertigem. É para essa revelação que avançaremos a seguir. Para Kierkegaard, a angústia não surge do acaso, nem de uma falha no funcionamento da mente. Ela nasce diretamente daquilo que nos torna humanos, a liberdade. Essa constatação é desconcertante porque, em geral, associamos a liberdade a algo positivo, a uma conquista que nos dá alegria, entusiasmo e possibilidades. Mas o filósofo dinamarquês mostrou que, ao mesmo tempo em que a liberdade abre horizontes, ela também pesa como um fardo quase insuportável. Esse peso se manifesta justamente na forma da angústia, porque cada escolha carrega não apenas a responsabilidade pelo que será feito, mas também a consciência de tudo o que deixará de ser. Cada decisão é uma afirmação e, ao mesmo tempo, uma renúncia. É nesse ponto, entre o poder ser e o não ser, que a angústia se instala. A metáfora mais famosa usada por Kierkegaard para explicar esse fenômeno é a da vertigem diante do abismo. Imagine-se parado na beira de um penhasco. O medo da queda é natural, mas junto dele surge uma percepção ainda mais estranha, a de que você poderia se lançar por vontade própria. Esse pensamento tão simples e tão terrível revela a essência da angústia. Ela não é apenas o medo da queda, mas a consciência da liberdade de escolher, inclusive de se autodestruir. É essa percepção que gera a vertigem. Não se trata apenas do perigo externo, mas da possibilidade interna, do reconhecimento de que somos nós os responsáveis por cada ato. Esse retrato da angústia como vertigem da liberdade mostra como ela difere radicalmente da tristeza. A tristeza é causada por algo que aconteceu, por um fato concreto que nos marcou. A angústia é provocada por algo que ainda não aconteceu, mas que pode acontecer de infinitas maneiras. É a projeção do futuro sobre o presente. É o peso de possibilidades ilimitadas comprimidas no agora. Essa abundância, longe de trazer alívio, muitas vezes paralisa. Não é a falta de opções que nos corrói, mas o excesso delas. A vida moderna amplificou essa experiência descrita por Kierkegaard. Vivemos em uma época em que a multiplicidade de escolhas é exaltada como sinal de progresso. Podemos escolher entre inúmeras profissões, estilos de vida, identidades, formas de se relacionar. A promessa é que essa abundância nos tornaria mais felizes, mais completos, mais livres. Mas a realidade é que muitas vezes essa multiplicidade nos sufoca. Diante de tantas opções, qualquer escolha parece insuficiente, e cada caminho seguido nos lembra de todos os outros que ficaram para trás.
O resultado é a mesma vertigem que Kierkegaard descreveu. A consciência de que podemos ser muitas coisas, mas nunca todas ao mesmo tempo. E que, ao escolhermos uma vida, deixamos de viver todas as outras possíveis. Essa condição nos coloca diante de uma responsabilidade esmagadora. Somos livres, mas essa liberdade exige que assumamos as consequências de cada decisão. Não podemos delegar essa tarefa a ninguém, porque ninguém pode escolher por nós. Não podemos culpar o destino, porque a liberdade nos lembra que sempre há outras possibilidades. Não podemos nos refugiar em desculpas eternas, porque cada instante é uma nova chance de decidir. É essa consciência que pesa e que se manifesta como angústia. Ao invés de reconhecer esse peso, nossa tendência é tentar escondê-lo. Buscamos respostas prontas em sistemas sociais, religiosos ou ideológicos, esperando que nos digam o que fazer para aliviar a vertigem. Mas Kierkegaard insistia que esse movimento de fuga não resolve o problema, apenas o adia. A angústia não desaparece porque ela faz parte da estrutura da existência. Podemos tentar abafá-la com distrações, podemos tentar reduzi-la a um diagnóstico superficial, mas mais cedo ou mais tarde ela retorna, lembrando-nos do que realmente está em jogo. A grande reviravolta proposta por Kierkegaard está em enxergar esse fardo não apenas como sofrimento, mas também como possibilidade. A angústia é dolorosa porque nos mostra que estamos diante de uma tarefa que nunca se encerra, a tarefa de nos tornar quem somos. Ao invés de paralisar, ela pode impulsionar. Ao invés de nos aprisionar, pode abrir. Tudo depende da maneira como respondemos a ela. Se a tratamos como inimiga, fugimos e nos perdemos em vidas superficiais. Se a tratamos como sinal, descobrimos que ela nos guia ao caminho da autenticidade. Essa visão transforma a liberdade em algo ambíguo. Ela é, ao mesmo tempo, bênção e maldição. É bênção porque nos permite criar nossa própria vida, escolher nossas próprias direções, escrever nossa própria história. É maldição porque nos lembra que não há manual, não há segurança absoluta, não há como escapar da responsabilidade. Essa ambiguidade é o coração da angústia. Ela não é apenas sofrimento, mas também promessa. Não é apenas peso, mas também oportunidade. Ao reconhecer essa ambivalência, compreendemos por que Kierkegaard não via a angústia como algo a ser eliminado. Eliminá-la seria eliminar a própria liberdade, seria abdicar do que nos torna humanos. Por isso, ele a chamou de educadora. A angústia nos ensina, à sua maneira dura e incômoda, que a vida é escolha, e que cada escolha exige coragem. Ela não nos dá respostas, mas nos força a buscá-las. Não nos entrega garantias, mas nos lembra de que somos capazes de criar sentido. O peso da liberdade, portanto, não é um obstáculo que devemos tentar remover. É o solo em que a autenticidade floresce. É somente ao aceitar a vertigem, ao olhar para o abismo e reconhecer nossa liberdade, que podemos viver de modo verdadeiramente humano. Essa aceitação não torna a vida mais fácil, mas a torna mais real. Em vez de uma existência anestesiada pela negação, passamos a viver uma vida marcada pela consciência. E é nesse ponto que a reflexão de Kierkegaard nos conduz à pergunta seguinte: se a angústia é o reflexo da liberdade, e se esse peso pode nos guiar para a autenticidade, qual é o poder oculto que ela guarda? Será que, além de ser um fardo inevitável, a angústia pode se transformar em força criadora? Essa é a chave para avançarmos ainda mais fundo nessa jornada. Se até aqui a angústia apareceu como fardo, peso e vertigem, Kierkegaard nos convida a enxergar algo que a maioria prefere ignorar. Dentro desse sentimento desconfortável se esconde uma força transformadora. O que parecia apenas dor, vazio ou paralisia, é na verdade um chamado profundo à vida autêntica. Esse é o poder oculto da angústia. Ela não serve apenas para nos atormentar, mas para nos revelar, para nos despertar, para nos lembrar de que somos mais do que espectadores da própria existência. Quando estamos tristes, buscamos consolo. Queremos que alguém nos ouça, que nos abrace, que nos diga palavras de conforto. A tristeza pede acolhimento. Já a angústia pede ação. Ela nos coloca diante da necessidade de escolher, de assumir, de decidir. Esse é o motivo pelo qual, em tantos momentos, a angústia é vivida como uma ameaça, como algo insuportável.
Ela nos arranca da passividade e nos joga diante da responsabilidade. Mas é justamente aí que reside sua força. A angústia nos mostra que a vida não está pronta, que precisa ser construída a cada instante. Kierkegaard dizia que a angústia é o prenúncio da possibilidade. É como um sinal silencioso de que algo novo pode nascer. Cada vez que sentimos esse aperto sem causa, esse mal-estar difuso que não conseguimos explicar, estamos diante da abertura do futuro. Não se trata de uma dor que aponta para o que já foi, mas de um chamado para o que ainda pode ser. Esse chamado é incômodo porque exige coragem. Coragem para arriscar, para sair da repetição, para trilhar caminhos ainda não testados. É nesse sentido que a angústia pode ser vista como uma espécie de educadora. Ela nos ensina a não nos contentarmos com a superfície, a não aceitarmos uma vida ditada por padrões que não escolhemos. Quando ela aparece, é como se dissesse: você está vivendo abaixo do que poderia. Você ainda não assumiu a totalidade da sua liberdade. Você ainda não se tornou quem é. Essa mensagem não é fácil de escutar, mas é transformadora. Aquele que aceita a angústia como mestra, encontra nela não apenas dor, mas direção. O poder oculto da angústia se manifesta de duas maneiras principais. Primeiro, como autoconhecimento. Ela nos obriga a olhar para dentro, a encarar os silêncios que preferimos evitar, a reconhecer as contradições que sustentamos. A tristeza nos mostra o que perdemos. A angústia nos mostra o que ainda não assumimos. Ela rasga o véu das ilusões e nos confronta com a verdade nua da liberdade. Segundo, como força criadora. Quando aceitamos a angústia, descobrimos que cada decisão, por menor que pareça, é uma chance de construir uma vida autêntica. Cada escolha, ao invés de ser um peso insuportável, passa a ser uma oportunidade de dar sentido ao próprio existir. Esse poder, no entanto, só se revela para quem tem coragem de enfrentar a angústia de frente. A tentação natural é fugir dela. Tentamos preenchê-la com distrações, com trabalho excessivo, com prazeres passageiros. Tentamos calá-la com explicações superficiais ou com diagnósticos que não capturam sua essência. Mas quanto mais fugimos, mais ela retorna. Isso porque não é possível escapar da própria liberdade. Kierkegaard sabia que a angústia é persistente, justamente porque é estrutural. Não é sintoma de doença, mas sinal de humanidade. Transformar a angústia em força exige, portanto, uma inversão de perspectiva. É preciso deixar de vê-la como inimiga e começar a reconhecê-la como guia. Ela é incômoda, porque nos arranca das zonas de conforto, mas é justamente isso que a torna valiosa. Ela não permite que vivamos em piloto automático. Ela nos obriga a decidir de forma consciente. Essa mudança de olhar faz toda a diferença. O que antes parecia apenas paralisia passa a ser reconhecido como potencial. Na prática, isso significa encarar a angústia como porta de passagem. Ao invés de perguntar, como me livro dela, podemos perguntar, o que ela está tentando me mostrar? Essa mudança transforma o desconforto em oportunidade. Ao atravessar essa porta, descobrimos que a angústia não apenas denuncia a liberdade, mas também aponta para a autenticidade. Aquele que aceita a angústia aprende a viver sem garantias, mas também descobre a alegria de ser autor da própria vida. É nesse ponto que percebemos que a angústia não é apenas um tema filosófico, mas uma experiência que toca a todos. Cada pessoa, em algum momento, sentirá esse peso inexplicável. Alguns tentarão negá-lo, outros irão sufocá-lo, mas poucos terão a coragem de escutá-lo. Kierkegaard acreditava que apenas esses poucos encontrariam a verdadeira autenticidade. Não porque seriam mais fortes ou mais inteligentes, mas porque ousaram atravessar a angústia e descobriram nela a revelação de que viver é, acima de tudo, escolher. Esse é o segredo do poder oculto da angústia. Ela não nos destrói, mas nos chama à criação. Não nos aprisiona, mas nos convida a assumir a liberdade. É desconfortável porque exige responsabilidade, mas é libertador porque nos devolve o sentido da vida. A cada vez que escolhemos atravessá-la, tornamo-nos mais próximos de quem realmente somos. Essa compreensão nos prepara para um passo ainda maior. Se Kierkegaard mostrou que a angústia é a vertigem da liberdade e que seu poder oculto é nos conduzir à autenticidade, outros filósofos depois dele ampliaram esse horizonte. Eles também falaram da angústia, mas sob outros nomes, trazendo novas nuances para essa experiência inevitável.
Entender essas vozes é aprofundar ainda mais a reflexão e perceber que a angústia não é apenas uma questão individual, mas um destino compartilhado pela humanidade. A reflexão de Kierkegaard sobre a angústia abriu um caminho que não parou em sua obra. Depois dele, outros filósofos retomaram esse tema sob diferentes nomes e perspectivas, mas sempre reconhecendo que se trata de uma experiência inevitável da condição humana. Heidegger, por exemplo, chamou de Angst o sentimento que nos arranca da familiaridade do mundo e nos coloca diante do nada. Para ele, a angústia não nasce de objetos específicos, não é causada por acontecimentos concretos, mas surge de maneira repentina, quando o cotidiano perde o brilho habitual e tudo ao redor parece estranho. Nesses instantes, percebemos que estamos lançados no ser, sem garantias, sem chão firme. A angústia heideggeriana revela a fragilidade de nossas certezas e nos mostra que, por trás de todos os papéis sociais que desempenhamos, existe um vazio inescapável. Jean-Paul Sartre levou essa discussão a um ponto ainda mais radical. Para ele, a angústia é o resultado de nossa liberdade absoluta. Sartre afirmava que o ser humano está condenado a ser livre, uma condenação paradoxal, pois não existe uma essência que defina previamente quem somos. A cada decisão, precisamos inventar a nós mesmos, e essa responsabilidade é tão esmagadora que produz a angústia. Ele descreveu essa experiência em sua obra A Náusea, onde o protagonista, ao observar o mundo ao seu redor, percebe que tudo existe sem necessidade, sem fundamento, sem justificativa. Essa percepção causa um desconforto profundo, mas também revela que somos nós os responsáveis por dar sentido àquilo que vivemos. A angústia, nesse caso, não é apenas peso, mas também lucidez, a clareza de que não há destino escrito nem essência fixa que nos proteja da liberdade. Albert Camus, por sua vez, não falou de angústia nos mesmos termos, mas trouxe uma contribuição decisiva ao refletir sobre o absurdo. Para ele, a experiência humana é marcada pelo confronto entre a busca incessante por sentido e o silêncio indiferente do universo. Esse encontro gera uma espécie de angústia cósmica, não porque falte algo em nós, mas porque o mundo não responde às nossas perguntas. Camus, no entanto, rejeitou tanto a fuga religiosa quanto o desespero diante do vazio. Sua resposta foi a aceitação do absurdo. Em vez de negar a falta de sentido, ele propôs que aprendêssemos a viver com ela, a transformar o absurdo em impulso criador. Nesse ponto, a angústia deixa de ser apenas sofrimento e se torna fonte de intensidade. Uma força que nos convida a viver plenamente, mesmo sem garantias. O que une Kierkegaard, Heidegger, Sartre e Camus é a percepção de que a angústia é inevitável. Ela aparece sob formas diferentes: vertigem, angst, náusea, absurdo, mas todas revelam a mesma verdade. Não existe chão definitivo para a existência. Somos nós que precisamos dar um sentido à vida. E isso nunca acontece sem enfrentar o desconforto da liberdade. Essa constatação pode parecer sombria, mas também é libertadora. Pois se não há essência pré-determinada, se não existe destino fixo, então cada ser humano é livre para criar, para inventar, para escrever sua própria história. A tradição existencialista, ao ampliar a noção de angústia, nos ajuda a perceber que ela não é apenas um mal-estar individual, mas um traço universal. Todos, em algum momento, sentirão o peso dessa vertigem, e todos terão que decidir o que fazer diante dela. Fugir, negar, anestesiar-se com distrações, ou atravessar esse sentimento e descobrir sua força transformadora. Essa escolha é que define o modo como vivemos. O perigo de confundir angústia com tristeza se torna ainda mais evidente à luz dessas reflexões. A tristeza pode ser tratada, amenizada, superada. A angústia, porém, é uma companheira de toda a vida. Não importa quantas conquistas alcancemos, quantos sonhos realizemos, ela retornará sempre, porque sua raiz é a liberdade. É essa inevitabilidade que faz dela não um obstáculo, mas uma chave. Ela nos obriga a reconhecer que viver é escolher sem garantias, que cada passo é definitivo e que nenhuma fuga é suficiente para silenciá-la por completo. Esses pensadores nos lembram de formas diferentes que a angústia não é inimiga. Heidegger a via como uma abertura para o ser, Sartre como sinal de nossa responsabilidade radical, Camus
como ponto de partida para a criação de uma vida intensa. Kierkegaard, antes de todos, já havia mostrado que a angústia é educadora, a vertigem que revela a liberdade. Quando unimos essas perspectivas, percebemos que a angústia é o fio comum que atravessa a experiência humana. E aqui chegamos a uma nova questão. Se a angústia é inevitável, como podemos lidar com ela no cotidiano? Como transformá-la de inimiga em guia, de peso em oportunidade? Essa é a pergunta que nos conduz ao próximo passo, no qual a filosofia encontra a vida prática e a reflexão se torna ferramenta de transformação pessoal. A filosofia de Kierkegaard não nasceu para ficar trancada em livros ou em debates acadêmicos. Ela fala diretamente à vida cotidiana, às inquietações silenciosas que cada um carrega e que muitas vezes não sabe como nomear. Quando ele descreveu a angústia como vertigem da liberdade, ele antecipava uma experiência que, na modernidade, se tornaria ainda mais intensa. O mundo em que vivemos hoje é marcado por um excesso de opções, por possibilidades quase infinitas, por caminhos que se abrem em todas as direções. Essa abundância, que à primeira vista parece uma dádiva, traz consigo um novo tipo de prisão: a prisão do excesso de escolhas. Nunca houve uma época em que estivéssemos tão cercados por alternativas. Podemos escolher nossas profissões em um leque de possibilidades quase ilimitado, nossas identidades em meio a incontáveis construções sociais, nossos relacionamentos em redes virtuais que multiplicam encontros e desencontros. Podemos reinventar a nós mesmos em cada clique, em cada novo perfil, em cada decisão aparentemente banal que, no entanto, carrega consequências. Essa multiplicidade, longe de aliviar a vida, a torna mais pesada. A cada escolha feita, milhares de outras ficam para trás. E é impossível não sentir a presença silenciosa daquilo que não vivemos, daquilo que deixamos de ser. Essa sensação não é tristeza, é angústia. No cotidiano, ela aparece de formas discretas. O jovem que tem diante de si inúmeras opções de carreira e se sente paralisado. O adulto que, mesmo tendo conquistado estabilidade, sente um vazio inexplicável ao perceber que poderia ter seguido outros caminhos. A pessoa que, em uma relação aparentemente segura, se questiona sobre as outras vidas que poderia ter vivido. Essas experiências não encontram resposta no vocabulário da tristeza. A tristeza explica perdas. A angústia revela possibilidades não escolhidas. Ela é o lembrete de que, enquanto vivermos, estaremos sempre diante de novos abismos. O excesso de liberdade, paradoxalmente, gera a sensação de aprisionamento. A promessa de que tudo é possível se transforma em peso, porque se tudo é possível, qualquer escolha parece insuficiente. Vivemos sob a tirania da comparação, olhando para o que deixamos de escolher e imaginando que, talvez, a vida pudesse ser melhor de outro modo. Esse constante confronto com o não vivido é uma das formas mais claras de angústia contemporânea. Não se trata de arrependimento por algo específico, mas da vertigem de perceber que não há como escapar da necessidade de escolher, e que cada escolha exclui todas as outras. Kierkegaard já havia intuído esse dilema. Ele sabia que a angústia é inevitável, porque a liberdade é inevitável. Quanto mais conscientes somos de nossa liberdade, mais sentimos o peso que ela carrega. A modernidade, ao multiplicar as opções de vida, apenas ampliou o alcance dessa experiência. Hoje, mesmo os momentos mais banais, como escolher o que consumir, o que assistir, o que postar nas redes sociais, podem despertar uma forma silenciosa de angústia. No fundo, cada pequena escolha traz embutida a lembrança de que somos livres, de que poderíamos ter seguido outro caminho, de que estamos sempre diante da responsabilidade de decidir. Mas essa constatação não precisa ser apenas paralisante. Reconhecer que a angústia é inevitável pode abrir espaço para uma transformação prática. Ao invés de fugir dela, podemos acolhê-la. Ao invés de buscar anestesias temporárias, podemos escutá-la. A angústia, quando bem compreendida, funciona como uma bússola. Ela aponta para as áreas da vida em que precisamos tomar decisões mais autênticas, para os aspectos que não podemos mais adiar, para as verdades que tentamos esconder. Cada vez que a angústia se manifesta, ela está dizendo: há algo em você que precisa ser escolhido, assumido, vivido. Essa mudança de olhar é fundamental. Quando acreditamos estar apenas tristes, buscamos alívio imediato.
Procuramos companhia, distrações, conforto. Mas quando reconhecemos a angústia, percebemos que não se trata de consolo, mas de decisão. Não adianta esperar que o tempo cure, porque a angústia não passa sozinha. Ela é persistente porque é estrutural, porque faz parte da condição de existir. A única forma de lidar com ela é atravessá-la, assumindo a responsabilidade que ela revela. Na vida prática, isso significa adotar uma postura diferente diante dos dilemas. Ao invés de fugir das escolhas difíceis, podemos encará-las como oportunidades de nos tornarmos mais autênticos. Ao invés de negar a vertigem da liberdade, podemos aceitá-la como parte inseparável de viver. Esse reconhecimento não elimina o desconforto, mas o transforma em força. A coragem de aceitar a angústia é a mesma coragem de viver sem garantias, de arriscar, de assumir os riscos de ser quem realmente somos. Esse é o ponto em que a filosofia se encontra com o cotidiano. Não é preciso estar em uma biblioteca para compreender Kierkegaard. Basta olhar para dentro de si nos momentos em que a angústia aperta o peito sem motivo aparente. Basta perceber que esse desconforto não é sinal de fraqueza, mas de liberdade. Todos sentimos esse peso em algum momento, diante de uma mudança de vida, de uma decisão inesperada, de um silêncio que nos obriga a refletir. Reconhecer a angústia é reconhecer a humanidade que nos une. Essa ressonância prática mostra que a angústia não deve ser vista como obstáculo, mas como convite. Ela nos convida a viver de forma consciente, a assumir escolhas que realmente expressem quem somos, a abandonar a ilusão de que a vida será um dia simples e sem vertigens. A vida nunca será assim, e isso não é uma tragédia, mas uma oportunidade. Cada instante de angústia é uma porta que se abre para a autenticidade. O que fazemos diante dela é o que define a direção da nossa existência. E é exatamente esse caminho que nos prepara para a revelação final. Pois se a angústia é inevitável, se ela é parte estrutural da liberdade, o que ela pode nos oferecer de mais profundo? Kierkegaard acreditava que, ao atravessarmos a angústia, encontramos o núcleo da autenticidade, a chance de sermos verdadeiramente nós mesmos. Essa é a descoberta que nos aguarda a seguir. Ao longo dessa jornada, a angústia se mostrou sob diversas faces. Confundida com tristeza, revelada como vertigem da liberdade, reconhecida como fardo inevitável e desvendada como força transformadora. Agora chegamos ao ponto em que sua essência mais profunda pode ser compreendida. A angústia, para Kierkegaard, não é apenas uma sensação desconfortável. Não é apenas um sinal de que estamos vivos. Ela é, acima de tudo, o portal que nos conduz à autenticidade. Sem atravessá-la, permanecemos na superfície da vida, repetindo papéis impostos, vivendo histórias que não são verdadeiramente nossas. Ao aceitá-la, descobrimos a possibilidade de viver em consonância com o que realmente somos. A autenticidade não é um estado que se conquista de uma vez por todas. É um processo contínuo, uma caminhada que exige, a cada passo, a coragem de escolher e de assumir. Nesse sentido, a angústia é inevitável, porque nos lembra constantemente dessa tarefa. Cada vez que ela retorna, é como se abrisse diante de nós uma porta invisível. Essa porta não garante respostas prontas, mas oferece a oportunidade de atravessar para além das ilusões. Quem ousa atravessar, descobre não apenas a liberdade, mas também o peso da responsabilidade de existir sem máscaras. Viver de forma autêntica significa abandonar a tentativa de se esconder atrás de desculpas, de normas sociais ou de tradições herdadas sem reflexão. Não significa rejeitar tudo, mas assumir conscientemente o que escolhemos carregar. Esse processo é doloroso porque exige enfrentar o vazio, exige encarar a ausência de garantias, exige admitir que não existe um destino escrito. Mas é também nesse processo que encontramos a grandeza da vida. Kierkegaard acreditava que apenas quem atravessa a angústia encontra a si mesmo de verdade, porque só nesse enfrentamento é possível deixar cair as falsas identidades e revelar o núcleo da própria existência. Muitos tentam escapar dessa travessia. Procuram consolo em distrações intermináveis, em rotinas sufocantes, em explicações simplistas. Mas a autenticidade não pode ser conquistada por atalhos. Ela exige a coragem de permanecer diante da angústia, de escutá-la, de reconhecer que o desconforto é o sinal de que algo precisa ser assumido. A fuga pode trazer alívio temporário, mas a angústia retorna sempre, porque não se trata de um problema a ser eliminado, mas de uma realidade a ser vivida.
Esse é o segredo que muitos preferem esquecer. A angústia não é inimiga, mas mestra. É ela que nos arranca da passividade e nos obriga a decidir quem somos. Sem angústia, viveríamos anestesiados, repetindo trajetórias que não escolhemos, presos a narrativas que não nos pertencem. Com angústia, descobrimos que a vida exige autoria, exige criação, exige risco. Esse risco, embora assustador, é o que torna a existência plena. Pois apenas quem arrisca encontra o sabor da autenticidade. Ao reconhecer esse portal, percebemos também que a felicidade não é ausência de dor, como tantas vezes imaginamos. A vida autêntica não elimina a angústia, mas a integra. Continuaremos a senti-la, porque ela faz parte da estrutura da liberdade. A diferença é que, ao invés de paralisar, ela passa a orientar. Ao invés de ser vista como fardo, torna-se guia. Ao invés de ser um obstáculo, se torna a própria condição da criação de sentido. Essa mudança de perspectiva é a chave para compreender que a angústia não precisa ser superada, mas atravessada. Esse atravessamento não é fácil. Exige disciplina, exige coragem, exige uma disposição constante para enfrentar o silêncio interior. Mas é nesse silêncio que se revela a verdade mais profunda. A de que ser humano é existir sem garantias, é viver em meio à incerteza, é ter que criar sentido em um mundo que não o oferece de forma pronta. Essa é a revelação final da angústia. Ela não nos afasta da vida, mas nos aproxima dela em sua essência mais real. Com isso, o ciclo se fecha. O que parecia apenas uma confusão com tristeza, o que parecia apenas dor sem nome, revela-se agora como portal da autenticidade. A angústia é a companheira silenciosa de todos que ousam existir. Reconhecê-la é o primeiro passo. Aceitá-la é o caminho. Viver através dela é a conquista maior. Kierkegaard sabia que poucos teriam coragem de atravessar esse portal, mas também sabia que apenas esses poucos conheceriam a grandeza de uma vida autêntica. E é nesse ponto que a reflexão filosófica se transforma em convite pessoal. A cada instante em que a angústia surgir, temos diante de nós a oportunidade de atravessar a porta e assumir nossa liberdade. Esse é o desafio e, ao mesmo tempo, a promessa da existência. A angústia é incômoda, mas é ela que nos faz humanos. Chegamos ao fim desta longa travessia pela experiência da angústia, e talvez agora ela já não pareça apenas um fardo sem nome, mas sim um espelho revelador. Ao longo desta reflexão, percorremos o caminho que vai da confusão inicial com a tristeza, até a descoberta de que a angústia é, na verdade, a marca mais profunda da liberdade. Kierkegaard nos mostrou que a angústia não é algo a ser apagado ou curado, mas algo a ser compreendido e atravessado. Ela é o lembrete de que viver é escolher, de que a existência não nos entrega um manual pronto, de que cada passo exige responsabilidade. A modernidade, com sua pressa e sua necessidade de simplificar tudo, preferiu esquecer esse diagnóstico. É mais fácil falar em tristeza, em melancolia, em estresse, do que admitir que sentimos a vertigem da liberdade. Mas esse esquecimento nos custa caro. Ele nos rouba a chance de reconhecer que a vida não é apenas sobre perdas, mas sobre possibilidades. A angústia, ao invés de sinal de fraqueza, é prova de que ainda estamos conscientes, de que ainda não nos rendemos a uma vida automática, de que ainda não desistimos da tarefa de nos tornarmos quem realmente somos. Ao longo dos séculos, outros pensadores retomaram essa mesma experiência, cada um a seu modo. Heidegger falou do Angst como estranhamento diante do nada. Sartre descreveu a náusea como percepção da liberdade absoluta. Camus refletiu sobre o absurdo de um mundo silencioso diante de nossa busca por sentido. Todos, no fundo, estavam dizendo a mesma coisa que Kierkegaard já havia anunciado. Não existe chão definitivo. Não existe essência pré-determinada. Não existe destino escrito. Somos nós que precisamos criar, assumir e inventar a vida. E o preço disso é a angústia. Mas longe de ser apenas dor, a angústia pode se tornar guia. Ela nos lembra que cada decisão importa, que cada instante traz consigo a oportunidade de escolher de novo, que não precisamos viver como prisioneiros de papéis herdados. Quando aceitamos a angústia como parte de nós, ela deixa de ser paralisia e se transforma em impulso. Ela nos conduz à autenticidade, essa palavra que parece simples, mas que carrega a promessa de uma vida plena,
consciente e verdadeira. É claro que essa travessia exige coragem. Coragem para não fugir, para não disfarçar, para não se esconder atrás de distrações fáceis. Coragem para olhar no espelho e admitir que não há garantias, que o futuro está em aberto, que ser humano é caminhar em terreno instável. Mas essa mesma coragem é a que nos permite viver de forma plena. Viver sem garantias é viver de verdade. Viver com angústia é viver em autenticidade. Se essa mensagem tocou você, se em algum momento durante esta jornada você percebeu que aquilo que chamava de tristeza pode ser, na verdade, o chamado silencioso da angústia, não ignore essa voz. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essas palavras. Alguém que talvez esteja vivendo esse desconforto sem saber como nomear. Deixe o seu like para fortalecer este espaço de reflexão e inscreva-se no canal para continuar explorando comigo os mistérios da filosofia, do existencialismo e da vida. Cada gesto seu ajuda a manter viva essa conversa e a ampliar o alcance dessas ideias. Aqui, cada vídeo é mais do que informação. É um convite. Um convite para pensar além do óbvio, para sentir além das aparências, para transformar cada angústia em um degrau rumo à autenticidade. Este espaço existe para quem não tem medo de mergulhar em questões profundas, para quem entende que refletir não é luxo, mas necessidade. E se você chegou até aqui, já faz parte dessa jornada. Lembre-se, a angústia não é inimiga. Ela é a mestra silenciosa que nos chama a viver sem máscaras. Reconhecê-la é o primeiro passo. Aceitá-la é o caminho. Viver através dela é a conquista maior de quem ousa existir. Kierkegaard sabia que poucos teriam coragem de atravessar esse portal, mas também sabia que apenas esses poucos conheceriam a grandeza de uma vida autêntica. A escolha está diante de você agora, assim como sempre esteve. O que fará com sua angústia? Fugirá dela ou permitirá que seja a chave para uma vida mais verdadeira? A resposta não está em nenhum livro, em nenhuma doutrina, em nenhum vídeo. Ela está dentro de você, no silêncio das suas escolhas, no peso das suas decisões, na coragem de viver sem garantias. Que essa reflexão seja mais do que palavras, que se torne impulso, que se torne ação, que se torne vida. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.